Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? Glória a Deus. A presença de Deus, ela é real nessa manhã em nosso meio. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje estudaremos Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, o nosso estudo de número 9. E o capítulo a ser estudado é o de Efésios capítulo 3. O nosso texto áureo diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 5, a verdade prática diz: a igreja triunfante de Cristo já existia no plano de Deus, estabelecido antes da criação do mundo. Nós estudaremos Efésios 3, como dito, e o tema para o nosso estudo é o mistério da igreja e do amor de Deus. Nós estudaremos esse capítulo abordando essa temática. A leitura está em Efésios 3, versículo 1 ao 21. Faremos aquela leitura que já é conhecida de todos os irmãos. Eu leio um versículo, os irmãos o outro após mim, até nós terminarmos toda a leitura sugerida. Efésios 3, versículo 1 ao 21. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, os irmãos. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior.
a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, todos nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Os irmãos podem assentar-se, glorificando, exaltando ao nome do Senhor, nosso Deus. Bom, irmãos, nós chegamos no nosso nono estudo dessa revista que aborda, que estuda as duas cartas do apóstolo Paulo, Gálatas e Efésios. É importante lembrar aos irmãos que necessariamente nós não estudamos a revista, mas estudamos o texto sagrado. A revista ela tem a função de nos encaminhar, de nos direcionar a uma compreensão do texto sagrado, mas o estudo é da palavra. Por isso nós estudaremos hoje Efésios 3, baseado nesse tema, o mistério da igreja e do amor de Deus. Nós iremos necessariamente abordar a temática que Paulo ele traz nesse texto de Efésios 3, que gira em torno dessa palavra, mistério. Nós iremos basicamente falar sobre essa temática. Mas é importante, antes de nós iniciarmos esse estudo, mostrarmos para os irmãos o caminho, o mapa do nosso estudo desse capítulo de número 3. E o mapa já é aquele que todos sabem. O nosso estudo está dividido em 3 partes, nós chamamos de tópico. Na sua revista, você verá que nós falaremos um pouco sobre o mistério que foi oculto no Antigo Testamento e estudaremos a definição da palavra mistério, o mistério e os profetas da Antiga Aliança, o mistério que traz algo novo. No segundo tópico, nós iremos falar necessariamente da revelação desse mistério, revelado no Novo Testamento. Falaremos sobre o fato de que esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas. Falaremos sobre o mistério que é revelado necessariamente como sendo a Igreja de Cristo. Falaremos sobre a Igreja que revela a sabedoria de Deus. No terceiro tópico, abordaremos necessariamente a oração de Paulo pela Igreja, a oração e medidas do amor de Deus. A oração de Paulo pela Igreja, dimensões do amor de Deus, tamanho do poder de Deus. Esse é o mapa que nos guia, que nos direciona para o estudo desse capítulo de número 3. É importante, antes de tudo, iniciar essa aula só lembrando os irmãos que Paulo ele faz questão de introduzir melhor esse tema ou esse discurso a respeito da Igreja de Cristo como sendo esse mistério de Deus revelado, agora conhecido através do Evangelho pregado por Cristo e pelos santos apóstolos. Ele inicia esse tema fazendo uma necessariamente retomada daquilo que ele já havia falado no capítulo de número 2, que foi estudado necessariamente semana passada, Então, Paulo ele retoma alguns princípios, ou relembra alguns princípios do qual ele falou no capítulo de número 2. E o estudo do capítulo de número 2 é muito importante,
para a compreensão do capítulo de número 3. Tanto é que nas primeiras palavras desse capítulo, já no verso de número 1, Paulo diz: por esta causa eu, né? Então, por esta causa eu, possivelmente seja uma retomada ou uma referência daquilo que Paulo já havia falado no capítulo de número 2. E o capítulo de número 2 fala-nos necessariamente de duas coisas importantes. A primeira, o capítulo de número 2 nos fala sobre a graça de Cristo e fala-nos como essa graça nos alcança e o efeito dessa graça. Assim também, como no capítulo de número 2, nós vemos que Paulo ele introduz o assunto a respeito de que o evangelho ele não foi dado somente para os judeus, mas bem como para os gentios, né? Então, Paulo, ao abordar sobre a graça e mostrar a universalidade do evangelho, ou seja, independente de povos, sejam eles judeus, gregos, romanos ou todas as nações que estão na terra, o evangelho é para todos. E a partir dessa afirmação, Paulo diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, Cristo fez de Paulo um servo. Quando ele diz sou prisioneiro, necessariamente Paulo está dizendo que ele é um servo de Cristo, alguém que foi conquistado por Cristo para realizar uma missão importante. E qual é a missão? Paulo, aqui no capítulo de número 3, ele necessariamente se identifica como sendo o apóstolo dos gentios, alguém enviado para os gentios. É essa causa de Paulo ser prisioneiro de Cristo, de Paulo ser escravo de Cristo. Ele tem essa missão de ser o anunciador do evangelho para os gentios. E é importante lembrar os irmãos, porque os irmãos certamente já sabem, que essa nomenclatura gentios, ela servia ou serve na Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, para identificar todos os povos que são diferentes de Israel. Ou seja, qualquer pessoa que não fazia parte da nação de Israel, mediante o pacto que Deus firmou com Abraão, com Isaac e com Jacó, são reconhecidos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, como gentios. E quando Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo por amor dos gentios, Paulo está dizendo que ele é necessariamente o maior pregador do evangelho para os gentios, aqueles que não fazem parte ou não faziam parte do povo que eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, por isso chamados de gentios, né? Então é importante nós nos lembrarmos o significado dessa nomenclatura aqui no texto sagrado, para que nós possamos entender mais à frente a relação dos gentios com essa palavra que Paulo fala a respeito do que é a revelação desse mistério. Então, Paulo, retomando, ele é aquela pessoa que foi feito prisioneiro de Cristo para ser pregador do evangelho de Cristo para os gentios, né? Então, nós entendemos essa primeira parte do capítulo de número 3, versículo de número 1. Agora, é importante nós vermos que no versículo de número 2, Paulo, ele nos informa as seguintes palavras: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Veja, novamente, isso substancia a informação que eu dei a vocês. Paulo inicia esse capítulo
retomando a argumentação do que ele falou no capítulo de número 2. Então, Paulo, no capítulo de número 2, escreveu resumidamente a respeito do Evangelho de Cristo, que devia ser proclamado para todos os gentios. E agora, ele necessariamente diz que ele recebeu uma revelação, e essa revelação fez com que Paulo conhecesse, entendesse aquilo que Paulo necessariamente chama agora de mistério. Mas é importante e nós entendermos que o apóstolo Paulo aqui, ele classifica, denomina mistério de uma forma um tanto que intrigante. Intrigante no sentido de que Paulo, ele vai fazer uma relação do que é mistério na cultura grega e do que é mistério agora na redefinição, na necessariamente ressignificação de mistério para o Evangelho. Então é intrigante isso, porque quando Paulo se utiliza do termo mistério aqui nessa palavra, ele está se utilizando necessariamente e descrevendo isso dentro da linguagem grega. A palavra mistério, eu nem gosto muito de fazer definições de palavras, porque só definir palavras por definir necessariamente não informa muita coisa, mas como Paulo se utiliza disso aqui, então é importante fazer essa definição. Paulo, quando se utiliza da palavra mistério, ele se utiliza dessa palavra dentro de uma compreensão grega, tanto é que o Novo Testamento ele é escrito em grego, né? Então, a palavra grega mistério é mysterion, e mysterion é uma palavra que no grego tem o sentido de iniciação religiosa. É nesse sentido. Todas as vezes que alguém iria ter uma espécie de iniciação religiosa, tal pessoa passava por uma cerimônia, por uma espécie de liturgia, e a essa pessoa era conferido um pacto de silêncio necessariamente, porque essa palavra mysterion em grego, ela traz necessariamente o significado, naquilo que a gente chama de prefixo de mei, traz o significado de fechar os olhos e fechar a boca. Então, nós vemos que essa palavra mistério, dentro da religião grega, tem esse sentido de iniciação religiosa, que trazia consigo a ideia de fechar a boca, de fechar os olhos, ou seja, guardar segredo. E Paulo, ele se utiliza dessa palavra mistério dentro dos termos gregos, dentro da cultura grega, para mostrar aos irmãos que aquilo que estava em segredo, aquilo que estava encoberto, aquilo que necessariamente ainda não havia chegado à razão humana, Deus revelou perfeitamente em Cristo Jesus. Então Paulo aqui, ele ressignifica essa ideia de mistério, e é importante nós entendermos necessariamente isso, porque aqui Paulo, ele está fazendo esse jogo de palavras, ele está trazendo necessariamente essa ideia da cultura grega para mostrar aos irmãos que o mistério que estava oculto agora fora revelado tanto aos profetas do Antigo Testamento, como também aos apóstolos. E quando nós falamos de revelado aos antigos profetas da antiga aliança, e também revelado aos apóstolos, eu quero só fazer um movimento aqui de antecipação e dizer que esse mistério que Paulo recebeu, que foi revelado, e eu vou antecipar essa informação aqui, porque essa antecipação é necessária para a nossa compreensão, é necessariamente a igreja de Cristo,
o corpo místico de Cristo, onde pessoas de todas as línguas, raça, tribo e nação podem participar, podem ser igreja. Então isso é revelado, ou foi revelado aos antigos profetas. Você pode ver, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 55, também nós vemos no livro de Jeremias, por diversas vezes, o Senhor, pela boca dos profetas, dizendo: eu fui buscado por um povo que nunca ouviu falar de mim, eu fui adorado por um povo que não conhece o meu nome, eu fui achado por um povo que não sabia das minhas leis. Então essas palavras dos antigos profetas já prefiguravam, já apontavam para o povo ideal de Deus, chamado Igreja do Senhor. Quando você lê Isaías, capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 do livro do profeta Isaías, você verá lá que o Senhor, ele será revelado, mostrado pelo profeta como o Senhor das nações. E é interessante esse termo, mostrando o Senhor como o Senhor das nações, porque nós podemos parafrasear esse termo com aquilo que é nos dito no Salmo de número 117, quando o salmista convida todos os gentios, todas as nações, a bendizerem o nome do Senhor por causa da sua fidelidade e por causa da sua proteção, mostrando que o povo ideal de Deus, muito embora estava embrionado no Antigo Testamento, como Israel sendo esse representante do povo de Deus, agora no Novo Testamento, esse povo de Deus, pastor Itamar, não é mais Israel, mas é a igreja do Senhor. Esse povo de Deus faz parte Israel, faz parte o Brasil, faz parte os gregos, faz parte os romanos, faz parte os Estados Unidos, faz parte todos os povos da terra, mostrando que o Senhor é Deus das nações, e isso pode ser visto na igreja de Cristo. Esse mistério fora concedido de forma embrionária no povo de Israel e fora dada também na boca dos profetas. Os profetas já falaram da igreja do Senhor, um momento em que povos de todas as nações, línguas, viriam em um só lugar adorar o nome daquele que é, que vive e que reina para todo o sempre. É importante fazer essa antecipação, porque eu vou falando de mistério e querendo levar a questão mais acima, eu posso até confundir a mente de vocês. Mas definindo, mistério aqui na ideia de Paulo é exatamente o misto, a reunião de judeus e gentios como um só povo de Deus. E isso foi revelado no Antigo Testamento, para os antigos profetas. Agora, o mistério de Deus, ele traz consigo algo novo. Como eu falei, Israel no Antigo Testamento é exatamente esse embrião do povo de Deus. Porque Israel fora instituído por Deus para ser uma testemunha eficaz da revelação progressiva de Deus para todo mundo. E nós vemos esse movimento do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus diz: eu sou Deus de Israel, essa informação é importante, porque no contexto do Antigo Testamento, quando Deus diz: eu sou Deus de Israel, Israel
é o meu povo, eu sou de Israel. Isso é um movimento que nós chamamos de movimento evangelístico de Deus, porque no contexto das nações do Antigo Testamento, os povos tinham seus deuses como os seus guardiãos, né? E é importante essa informação, porque os antigos egípcios tinham o seu panteão, e todos os seus deuses eram necessariamente aqueles que guardavam o Egito. E Deus vai no Egito, fere todos os deuses do Egito e diz: eu sou o Deus de Israel. Aí quando a gente chega no livro de Josué, aí Deus vai, fere o Deus dos amorreus, o Deus dos cananeus, o Deus dos fariseus, o Deus dos heteus, os Deus dos filisteus, o Deus dos heveus, e quantos Deus existiam ali na terra de Canaã. Aí quando Deus fere todos esses povos e ataca o sistema idólatra, ele diz: eu sou o Deus de Israel. Então Deus se identifica como sendo o Deus de Israel, como uma manobra evangelística, dizendo que os deuses dos povos das outras nações nada são, e o Senhor os reduziria a pó, fazendo com que todas as nações chegassem ao conhecimento pleno de que Ele é verdadeiramente Deus. Isso é maravilhoso. Então Deus, ele se identifica como sendo aquele Deus de Israel, dentro dessa manobra evangelística. Porque agora em Cristo Jesus, todos os deuses, todos os principados, todas as potestades, todos os poderes, todas as forças seriam reduzidas a pó, porque Cristo conquistará todas as nações. Então, esse mistério que Paulo revela, fala aqui no capítulo de número 3, é exatamente isso. Os gentios e judeus agora podem ter um Deus em comum, que é Cristo, que é Jesus, e este ressuscitado. Então, é importante isso. É importante nós entendermos agora que Deus não é um Deus tribal. Você pode ver que as pessoas, quando geralmente argumentam contra a moral do cristianismo, eles dizem o seguinte, que a moral do cristianismo é baseada em um Deus tribal, em um Deus de único povo. Só que eles se esquecem que a igreja do Senhor, ela é composta de todos os povos da terra. Portanto, Deus é Deus de todos os povos, não somente de uma tribo, mas de toda a terra. E isso é algo novo no Evangelho, porque Paulo traz isso à luz. Agora é interessante nós entendermos, e eu já falei sobre isso, que esse mistério fora dado aos profetas, esse mistério é dado aos apóstolos, e esse mistério agora, ele é revelado como sendo a própria igreja do Senhor. E eu peço que você preste bastante atenção agora, porque eu vou lembrar vocês de uma coisa que é muito importante ser dita aqui. Quando nós falamos que esse mistério é a igreja do Senhor, recapitulando o que já falei, o mistério é exatamente o fato de que na igreja do Senhor, judeus e gentios são reconhecidos como povo de Deus, povo eleito, nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Então a gente já entende isso. Mas agora a pergunta é, se esse mistério é revelado como sendo a igreja do Senhor, a pergunta é, dentro desse aspecto, o que é a igreja do Senhor? O que é ser igreja do Senhor? A gente precisa relembrar esse conceito. Quando nós falamos de igreja do Senhor, o termo grego, igreja, é eclésia, que significa muita coisa.
Mas uma das coisas é chamados para fora, reunidos em um lugar comum, congregação. E quando nós falamos de ser igreja do Senhor, atenção para isso, é importante dizer que dentro da teologia moderna, nós entendemos a igreja do Senhor de pelo menos 2 aspectos. E é importante que vocês lembrem disso, porque eu sei que os irmãos já sabem dessa informação. Nós entendemos a igreja do Senhor em 2 aspectos. Primeiro, igreja como organismo do Senhor. É aquilo que Paulo fala, que a igreja é o corpo de Cristo, na primeira epístola de Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 13 em diante. Paulo chama a igreja do Senhor como sendo o corpo invisível de Cristo. Nas epístolas universais, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, nós vemos que a igreja do Senhor, ela recebe necessariamente a ideia de que a igreja do Senhor, ela é universal, ela está em todos os povos, é o corpo místico. E é importante dizer que a igreja do Senhor, como sendo o corpo místico de Cristo, ela é perfeita, santa, imaculada, incorruptível, é a noiva, é a esposa de Cristo. Portanto, ela não se corrompe, não se perderá, ela será preservada até o fim. Esse é o primeiro aspecto da igreja do Senhor. O segundo aspecto, na teologia moderna, a gente entende a igreja do Senhor, além de ser o corpo místico de Cristo, além de ter esse sentido universal, a igreja do Senhor também ela pode ser entendida socialmente como uma instituição. Então a igreja do Senhor, ela é socialmente, dentro da teologia moderna, como uma instituição. E como instituição, ela é necessariamente vista como humana. E quando a gente fala de igreja enquanto instituição, a gente entende que igreja enquanto instituição é Assembleia de Deus, Deus e Amor, quadrangular, presbiteriana, batista, isso é tudo igreja quanto como instituição. E é importante fazer um ponto de incisão, recuperando aquilo que eu já falei há pouco. A igreja do Senhor, enquanto corpo místico de Cristo, ela é incorruptível, ela é verdadeira, santa, imaculada. Agora, enquanto instituição, em alguns aspectos pode haver corrupção, mas não é a corrupção da igreja como corpo de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, mas pode ser corrupção enquanto instituição. É por isso que a gente vê escândalos em cima de escândalos, mas isso não fere, não mancha, não macula a igreja verdadeira de Cristo. A instituição pode até se corromper, mas o povo de Cristo, o ajuntamento de gregos, de judeus, gregos e gentios, este corpo é imaculado. Aleluia. Por que é importante compreender isso? Porque muitas pessoas estão saindo da igreja porque dizem: a igreja se corrompeu. A igreja se corrompeu coisa alguma. Da instituição você pode até não gostar. Da Assembleia de Deus, você pode até não gostar. Ir para uma batista. Da batista, você pode até não gostar e vir para uma assembleia. Da assembleia, você pode até não gostar e ir para uma universal. Você pode ir para a instituição que você quiser ir. E se falando de instituição, em algum momento você irá se frustrar com alguma instituição. Mas a igreja não. Ela é preservada. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar suas mãos aos céus? Aleluia. Você pode agradecer a Deus,
Porque você faz parte do corpo místico de Cristo. O mistério que Paulo falou aqui em Efésios 3, aleluia, aleluia. Então eu não aceito, eu vejo isso como uma manobra satânica, o que vou falar agora. Muitas pessoas dizerem, a igreja está corrompida. A igreja é uma instituição falida. A igreja está sem moral para falar alguma coisa. A igreja não pode mais ser uma voz nessa sociedade. Isso é satânico, isso é mentira. Porque a igreja tem moral suficiente para ser luz e sal da terra. A igreja, enquanto corpo místico de Cristo, ainda é voz, ainda é profeta, ainda é luz nessa sociedade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o mistério. Então você pode até se decepcionar com a Assembleia, mas com a igreja, pelo amor de Deus, não se decepcione. Amém? Agora é importante, eu já caminho para a conclusão. Eu quero aqui analisar juntamente com vocês a oração do apóstolo Paulo. Nós já entendemos isso aqui. A definição do mistério, o mistério que fora revelado aos profetas da antiga aliança, o mistério que traz algo novo, mistério esse que também fora revelado aos apóstolos, mistério esse que é revelado como sendo a igreja, e na igreja nós vemos a sabedoria de Deus, unindo todos os povos. Agora, Paulo encerra essa argumentação que ele iniciou lá no capítulo de número 2. E agora Paulo fará uma oração, irmãos, que essa deve ser a oração que nós devemos fazer pela igreja do Senhor. Todas as vezes que você orar pela igreja, se quiser copiar o exemplo de Paulo nessa oração, faça. Nós, necessariamente, em pouco tempo, iremos analisar a estrutura da oração de Paulo. Você que está de Bíblia aberta, veja no capítulo de número 3, versículo de número 14, que Paulo diz as seguintes palavras: por esta causa, qual é a causa? O mistério, pela igreja. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Nós vemos na estrutura da oração de Paulo uma postura. E a postura de Paulo é de se ajoelhar em oração. É importante dizer que a oração, ela pode ser feita de qualquer maneira. Sim ou não? De qualquer maneira, eu falo no sentido de postura. Você pode orar em pé, sentado, andando, deitado, correndo. Você pode orar de qualquer maneira, no sentido de postura. Mas como diz os nossos irmãos assembleanos mais antigos, as nossas irmãs assembleanas, né, do círculo de oração, que põe a gente para orar de joelho e diz: de joelho é melhor. Não há problema como você vai orar, mas de joelho é melhor. Porque ajoelhar-se tem um sentido também de adoração. A própria palavra adoração no grego é proskuneo, que é ajoelhar-se e pôr o rosto em terra, no pó, no sentido de humilhar-se.
Então essa postura de Paulo, quando ele diz, por essa causa eu me ponho de joelho, é também um ato de adoração. Então quando Paulo ora pela igreja, ele não ora de qualquer forma, porque ele entende que a igreja é o povo de Deus, é o corpo místico de Cristo. Eu posso orar andando, correndo, sentado, deitado, mas por essa causa eu prefiro me ajoelhar. E aqui para nós, irmãos da Escola Bíblica Dominical, nós precisamos continuar. Eu vou melhorar. Nós precisamos intensificar a nossa oração pela igreja do Senhor. Quando você tiver um tempo de devocional, ore pela igreja do Senhor. Ore por nós pastores. Ore pelo pastor desta igreja. Nós estamos vivendo dias em que os críticos estão aí, aos montões. Para falar da igreja, qualquer um pode falar. Fala. Mas nós precisamos dobrar os nossos joelhos e chorar pela eleita do Senhor. Nós estamos vivendo minutos finais aqui nessa terra. Daqui a pouco a trombeta toca e nós iremos nos reunir com Cristo Jesus. E nós precisamos mais do que nunca tomar essa postura de Paulo pela igreja do Senhor. Por essa causa eu fico de joelho. Precisamos orar pela igreja do Senhor, precisamos orar pelo ministério, precisamos orar pelos nossos pastores, precisamos orar pelas nossas missões, precisamos orar pelos nossos propósitos, desafios. O Senhor nos convida a orar. Uma coisa eu vejo em Paulo que me impacta de todas as formas e de todas as maneiras. Paulo é um crítico assertivo da igreja. E ele pode ser, porque ele labutou, ele batalhou, ele lutou pela edificação, pela consolação e pela transformação da igreja. Ele pode. O que eu não aceito é gente que não tem vínculo nenhum com a igreja, não trabalha pela igreja, não participa de nada da igreja e ser uma voz de crítica e de condenação. Lave a sua boca para falar da eleita do Senhor. Se puder, se ajoelhe e ore por ela. É a noiva de Cristo. Eu não gosto que mexam com a minha esposa. Imagine Cristo mexer com a esposa dele. Ore pela igreja. É a postura de Paulo. Vou encerrar. A petição de Paulo nessa oração está baseada no fato de que Paulo pede pelo fortalecimento interior da igreja pelo Espírito Santo, verso 16. Paulo pede para que a igreja seja a habitação de Cristo, verso de número 17. Paulo pede que a igreja compreenda a dimensão do amor de Cristo, verso de número 18 e 19. E Paulo pede para que a igreja seja preenchida pela plenitude de Deus. Aleluia. Eu encerro dizendo que a igreja do Senhor jamais, os verdadeiros cristãos jamais, os crentes regenerados, transformados, libertos, amantes da palavra de Deus, jamais se perderão.
porque a igreja do Senhor é o mistério revelado na encarnação de Cristo. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor e glorificar a Cristo, porque fazemos parte desse grande mistério? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.